Quando começamos a investir em fundos imobiliários, tudo parece uma maravilha. Basta escolher bons fundos, comprar algumas cotas e esperar aquele dinheiro cair na nossa conta todos os meses. E de fato é quase isso, mas precisamos estar atento aos riscos que estão inerentes aos fundos imobiliários. E nesse vídeo vamos conversar sobre esses riscos. Oi, meu nome é Marcos e nesse canal conversamos sobre finanças. Se você gosta desse tipo de assunto e gostaria de receber notificações toda vez que eu postar algum novo vídeo, basta seguir o canal e ativar as notificações. Os fundos imobiliários, eles são investimentos em imóveis no mercado imobiliário. E como que funciona um fundo imobiliário? Bom, os fundos, eles possuem imóveis no seu portfólio. Esses imóveis podem ser galpões, lajes comerciais, podem ser shoppings, podem ser hospitais e até mesmo escolas. Então, são N tipo de imóveis. E aí o fundo imobiliário coloca esses imóveis para alugar e com o recebimento desse aluguel, ele distribui 95% dessa renda entre os cotistas. Logo, o que acontece, por exemplo, se um fundo imobiliário que possua 10 imóveis, 2 desses imóveis não estão alugados? Aqui entra o nosso primeiro risco, que é definido como a vacância. Nesse caso, seria a vacância física. E qual que é a definição de vacância? Vacância nada mais é que a porcentagem de espaço que o fundo possui que está vazio. Então, no nosso exemplo, se um fundo imobiliário possui 10 galpões, por exemplo, e 2 desses galpões não estão alugados, quer dizer que 20% do espaço que o fundo possui está vazio. 20% não tem recebimento de aluguel. Então, a partir desse risco, conseguimos levantar um indicador para o fundo imobiliário, que é a vacância física. Quanto mais alto a vacância física de um fundo imobiliário tiver, pior é para o cotista, porque mais espaço está vazio e quer dizer que a renda distribuída daquele fundo está reduzida. E quanto menor a vacância física de um fundo imobiliário, melhor é para o cotista. Quer dizer que o fundo consegue arrecadar o máximo de dividendos possíveis daquele espaço que ele possui para ser alugado. Agora imagine essa segunda situação. Vamos pegar esse mesmo fundo imobiliário que possua 10 imóveis. E ele consegue alugar todos os seus imóveis, então a vacância física dele está em 0%. E aí, num determinado tempo, uma empresa não consegue pagar o aluguel daquele mês. Daí ela fica 1 mês sem pagar aluguel, 2 meses sem pagar aluguel, 3 meses sem pagar aluguel. Então o que está acontecendo? O fundo imobiliário conseguiu alugar todos os seus 10 galpões, vamos ter uma vacância física zerada, mas ele não consegue receber o aluguel dos 10 galpões, ele está recebendo o aluguel apenas de 9. E aqui entra o nosso segundo risco, que é a vacância financeira, ou seja, tem uma porcentagem daquele espaço que o fundo possui que ele não está recebendo dividendos. E aí podemos fazer o mesmo insight relacionado à vacância física. Quanto mais alto a vacância financeira o fundo possui, pior é para o cotista. E quanto mais baixo for a vacância financeira daquele fundo, melhor é para o cotista. Além desses dois riscos que eu acabei de citar, a vacância física e a vacância financeira, temos como risco a variação da cotação do fundo imobiliário. Então o que acontece? Sabemos que a cotação ela varia todos os dias na bolsa de valores. Então podemos ir lá comprar uma cota de um fundo imobiliário ou vender a cota daquele fundo imobiliário praticamente todos os dias. E essa cotação ela pode variar tanto positivamente quanto negativamente por inúmeros fatores, como por exemplo a vacância física. Se a vacância física ela começa a aumentar de um fundo imobiliário, provavelmente a cotação daquele fundo imobiliário tende a cair. E acontece a mesma coisa com a vacância financeira. Além desses dois indicadores que influenciam na variação da cota de um fundo imobiliário, existem inúmeros outros indicadores influenciando, como por exemplo a variação dos juros, a inadimplência, expectativas de retorno futuro dos investidores. São inúmeros motivos que vão influenciar no aumento ou na diminuição da cotação. Basicamente, podemos condensar os riscos dos fundos imobiliários nesses 3 riscos que eu acabei de citar. E aí, dentro desses 3 riscos, podemos enumerar inúmeros outros riscos que fazem a cotação cair, a vacância aumentar ou a vacância diminuir.
Então, ao analisar um fundo imobiliário, basicamente estamos analisando inúmeros imóveis dentro de um único fundo imobiliário. Então, poderia dizer que analisar um fundo imobiliário é bem parecido como analisar um único imóvel. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Espero que essas ideias sobre os riscos dos fundos imobiliários tenham ficado bastante claro para vocês. E vejo vocês no nosso próximo vídeo.